Olá, sejam todos bem-vindos ao Sempre Foi Deus Podcast e hoje comemorando o 10º episódio, louvado seja Deus por isso. E Deus faz o que Ele quer nesse lugar. Essa semana Ele bagunçou a nossa agenda, porque Ele sabe o que tinha que acontecer aqui, sabia quem tinha que trazer e principalmente sabia quem tinha que escutar. E o Senhor está aqui conosco, eu espero que esteja aí com você também. Então sejam muito bem-vindos, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, com seus familiares, escuta com atenção que Deus vai falar ao seu coração. Hoje nós trouxemos uma mulher que desde a primeira vez que eu a vi, levando a palavra do Senhor, eu fiquei muito impactada com o que Deus faz através da vida dela. Então eu sei que ela vai ser usada aqui para fazer na sua vida, para que Deus faça na sua vida. Ela vai ser canal de bênção aqui. Não deixe de assistir, assiste tudo até o final, porque Deus tem algo para fazer aqui e vai refletir aí, amém? Cláudia Betânia, irmã querida do coração, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Glória a Deus. E eu gostaria que você começasse falando um pouco de você, se apresentando para as pessoas que estão nos assistindo e faça o que Deus colocar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Dizer que é uma satisfação e honra muito grande poder estar aqui. E o Senhor, Ele tem as multiformas de desencaixar as nossas peças humanas e vir encaixando as peças do céu na nossa vida. E estar aqui para mim é olhar para o Senhor Deus outra vez e dizer tudo quanto Ele me prometeu é verdade, Ele cumpre, Ele vela para fazer cumprir pela boa palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Irmã, conta aí pra gente como é a sua história com Deus, sempre foi Deus, ou em algum momento você foi resgatada, porque a gente escuta muitas histórias aqui de pessoas que não conheciam a Deus, e em algum momento ele foi lá e falou, opa, né? E começou uma história. Com você, como é que foi essa história? Você é daqui? Conta aí um pouco pra gente. Eu acho o máximo esse tipo de pergunta, porque sempre foi Deus na minha vida. Glória a Deus. Desde o meu nascimento, verdadeiramente sempre foi Deus. Vamos lá. Eu sou a caçula de 3 filhas da minha mãe, e a gestação das minhas irmãs, praticamente falando, foi normal, mas a gestação minha no ventre da minha mãe sempre foi Deus. Eita. Então a minha mãe, ela deu à luz na minha vida um parto prematuro. Eu já nasci com uma sentença de morte pela medicina. Eu fui para a incubadora quando o médico, minha mãe relata, as minhas tias também, quando o médico libera uma palavra para minha mãe dizendo, olha, nós já fizemos tudo por ela e não tem mais o que fazer para poder trazer a vida da criança de volta. A minha mãe, ela sai chorando, não tinha experiência ainda com Deus, tinha experiência de ouvir falar sobre Deus, mas a minha mãe, ela entrega ao Senhor Deus a minha vida, e em alguns minutos depois, o meu coraçãozinho que havia parado, ele começa agora a funcionar. Eita, então, eu me emociono quando eu falo isso, e eu digo assim, eu louvo ao Senhor, porque quando Deus, ele tem uma palavra na vida de alguém, e ele decide que vai avançar, nada tem a capacidade de impedir o propósito de Deus na minha vida, na vida daqueles que receberam um propósito do Senhor da terra. E então, o Senhor Deus, ele restaura ali já a minha vida, ainda quando eu tinha acabado de nascer. E aí a minha mãe, ela trabalhava no garimpo junto com o meu pai na época, e quando a minha mãe trabalhando ali, eu fui acometido de vários tipos de malária. Então, com 2 anos de novo, eu volto para o hospital, e ali eu fico internada de novo, quase morro de novo, e ali o Senhor Deus restaura de novo. Com 5 anos de idade, outra vez eu pego várias enfermidades, retorno para o hospital de novo. Então foram idas e vindas, e a mão de Deus sempre presente ali, cuidando da minha história. E a minha mãe agora e o meu pai, eles aceitam a Jesus ainda, eu pequena, nessa faixa etária entre 2 anos a 5 anos de idade. Eles entregam a vida deles verdadeiramente para o Senhor. A mãe do meu pai, a família de todo o meu pai, já serviam o nome santo do Senhor Jesus na igreja Assembleia de Ministério do Belém, e agora eu crescia em graça e em conhecimento. Às vezes eu converso sobre esse assunto com as minhas irmãs, e elas falam assim, não tem jeito não, nós 3, Deus apontou para Taninha, para ele de casa, e a escolheu, porque despertou no meu coração
o desejo desenfreado de saber quem era aquele Deus da minha mãe, quem era aquele Deus do meu pai. E isso aqui, Bruna, fala muito acerca do que os pais fazem dentro de casa. Os filhos têm mesmo essa tendência de copiar, de imitar. Então eu vi o meu pai indo para a igreja com a bicicleta Monarch, cor de laranja, galera. Indo para poder ir buscar a Deus nas madrugadas. Eu tinha 5 anos de idade. E eu dizia assim: pai, se o senhor não me chamar para ir para a oração, eu vou ficar muito triste com o senhor. E eu falava de verdade. Então meu pai, ele me acordava para eu poder ir também para a oração. Uau. E eu não queria orar uma oração de outra pessoa, a não ser a oração do meu pai. Nossa. E ele orava assim, uma oração só, ele dizia assim: Deus, eu quero ser cheio da tua graça. Senhor, eu quero ser cheio da tua sabedoria. Senhor, eu quero ser usado para fazer a tua obra. Eu ouvia o que o meu pai orava, uma criança de 5 anos de idade. E de repente eu pegava a toalhinha do choro, que me acompanha até hoje, e eu colocava nos meus olhinhos e eu imitava a mesma oração que o meu pai fazia ao Senhor Deus. Então aqui eu acredito que começou esse trabalhar de Deus de uma forma diferente. Então isso perdurou-se a minha vida inteira para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que lindo. E eu vejo assim que quando Deus tem uma grande missão, o inimigo desde o início ele tenta impedir, né? Então, lembrei de Moisés, né, no cestinho, mas só que aquilo que Deus chamou você para fazer, eu sei que você tem feito. Então, o seu pai foi ali seu primeiro ministro, né? Foi o que te ensinou o início de tudo. E eles chegaram a continuar na igreja com cargos e tudo mais. Como é que foi isso? Até nos dias de hoje, para a glória do nome do Senhor, até nos dias de hoje. Inclusive, o Senhor ele tem me lançado muito a grupo de mulheres, trabalho com mulheres, eventos com mulheres, chá das mulheres, congresso das mulheres, culto das mulheres. E hoje faz muito sentido para mim, Bruna, porque foi aonde eu caminhei. Foi aonde eu contemplei o agir do Senhor. De forma que na escola, as amiguinhas... É normal, tipo, realizar sonho, idealizar sonho. O que eu quero ser quando eu crescer? E quando essa pergunta vinha na escola, alguém dizia, eu quero ser médica. A outra dizia, eu quero ser advogada, eu quero ser dentista. Não, eu quero ser polícia, juíza. E você, Cláudia, quer ser o quê? E eu respondia com muita propriedade, dizendo, eu quero ser a irmã do círculo de oração. Que linda! Porque a juíza, para ela poder liberar a sentença, ela vai ter que permear muita coisa. O advogado vai ter que confrontar muita coisa, a dentista, o médico para curar vai ter que deixar muitas marcas de dentro para fora, de fora para dentro, mas uma irmã do círculo de oração, ela vai orar no nome de Jesus e o Senhor Deus ele vai fazer milagre. Porque eu vi a minha mãe. Eu via minha mãe no círculo de oração. Quarta-feira, 3h acontecia o círculo de oração. Onde mulheres com problemas, antes de ir ao médico, antes de poder buscar recursos da terra, elas estavam ali praticando a aprendizagem de buscar primeiro o recurso do céu. Então eu estava no círculo de oração com a minha mãe, que é o círculo onde a gente se dá as mãos e a gente clama umas pelas outras. E na próxima quarta-feira os testemunhos vivos chegavam. Então eu olhava aquilo, meu coração ardia e eu dizia, eu quero ser uma mulher do círculo de oração. E eu via o meu pai, obreiro da casa do Senhor, terno, gravata, Bíblia na mão, joelho dobrado, aprendendo a palavra e praticando. Aprendia lá, Ctrl+C, Ctrl+V aqui em casa, no trabalho. Então foi muito cenário que eu vivi. E até nos dias de hoje, meu pai ele continua sendo o pregador do evangelho. Até nos dias de hoje, ele continua sendo o presbítero disciplinado na casa do Senhor. E inclusive aqui em Sinop, ele é conhecido como o pai Abraão, o pai da fé. Porque é simples em linguagem, é simples em conhecimento, é simples no comportamento, mas ele tem algo da parte do Senhor Deus que é impossível você não sentar com meu pai e não ver a graça de Deus na vida dele. E a minha mãe, até nos dias de hoje, ela continua aquela mulher que tem um temperamento misto de uma mulher do Paraná, com uma pegada da cultura baiana. Então você já viu, né? Então é basicamente falando dessa forma. Aí junta tudo isso com a atmosfera do Espírito Santo, é impossível a gente não permanecer, porque para a glória de Deus e para privilégio meu, eu tive referência para poder seguir
eu tô aqui para dizer que sempre foi Deus. Glória a Deus. Que honra, né? Muito. Infelizmente, nós não temos muitas histórias, né? Assim. E também tem muita gente que passa por aqui que tem sido seus pais, né? Como seus pais foi na sua vida. Que hoje encontrou Jesus em algum momento e fala, não, agora na minha casa é Jesus que reina. E que bom, né? Que bom que em algum momento isso acontece. Mas vale um dia na presença do Senhor, né? Glória a Deus. E como é que foi, assim, essa busca? Porque daí você começou a aprender a palavra. Em que momento você começa a pregar e começa a ser usada por Deus? 7 anos de idade. Nossa. Eu tinha 7 anos de idade. Eu vou viver agora a minha primeira experiência com Deus com 7 anos de idade. O meu pai, ele saía para fazer visitas na Assembleia de Deus do Belém. E sempre teve o grupo de visita, os capelões, culto nos lares. E o meu pai na bicicleta Monarch dele, com a caixa de som. Colocava na frente. E eu ia na garupa do meu pai, nos pontos de culto. E havia um vizinho na nossa casa que estava cometido com um câncer no ouvido. E o meu pai disse assim, com alguns irmãos, vamos fazer uma visita para ele. E eu, mais do que depressa, fui junto com o meu pai. E ali os irmãos orando pelo irmão, eu lembrei de uma palavra, de uma profecia que eu havia recebido de uma irmã do círculo de oração. E com muito orgulho e muita honra eu falo dela, a irmã Neuza Carolina. Quando ela entra dentro da casa da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Então ela, tomada pelo Espírito Santo, ela entrou dentro da casa da minha mãe e ela disse, olha, das tuas 3 filhas, a mais velha vai fazer a obra de Deus, é bem verdade. A do meio também vai executar a obra de Deus, mas a caçula, essa aqui eu tenho algo com ela. E essa daqui me pegou pela minha mãozinha e disse, essa aqui eu estou dando ela para as nações, como ministra da minha palavra. Essa daqui, ainda que ela não tenha me pedido, mas a esta aqui eu estou dando os dons espirituais. E ela, movida pelo Espírito, ela orou por mim e aquele mover de Deus foi na casa da minha mãe, uma casa simples, uma tapera de madeira. E ali eu vi o Senhor Deus trabalhando na grande simplicidade. E quando surgiu a oportunidade dessa visita, e eu via todos orando, o Espírito Santo afogueou a minha alma, queimou o meu coração. E ele disse, para isso, eu tenho vocacionado você. Eu tinha 7 anos de idade. E ali eu coloquei a minha mãozinha no ouvido daquele moço. E eu comecei a ministrar. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja sarado pelo poder do nome de Jesus. E ali eu pude ver o Senhor Deus contemplando aquela oração movida pelo dom espiritual que estava ali sendo manifestado na minha vida. E aqueles bichos do ouvido do homem ia caindo do ouvido dele. E o Senhor Deus, ele foi completando uma obra poderosa. E foi assim, notícia ali no meio de nós, notícia na igreja. E eu fiquei espantada. Eu fiquei espantada com tudo aquilo. E eu dizia verdadeiramente, o Senhor Jesus, ele me chamou para isso. E dali então eu comecei a ser muito participativa na escola bíblica dominical, participativa nos cultos de ensino, no círculo de oração. Tudo quanto o pastor pregava, ensinava, eu não me conformava de ter os 40 minutos de palavra. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma Bíblia, mas eu escrevia os salmos a punho, junto com a irmã Leia, que era a minha professora do círculo de oração. E eu me emociono quando eu digo essas coisas, porque o Senhor sempre me lembra, Cláudia Betânia, enquanto você souber valorizar da onde eu te tirei, então você terá a estrutura para estar na onde eu te colocarei. E ali a gente escrevia a punho a Bíblia e ela me ajudava, porque ela via o que o Senhor Deus estava fazendo. Hoje o Senhor Deus recolheu ela. E ela também via o que Deus iria fazer lá na frente. Então, a gente escrevia aquela Bíblia a punho e eu lembro que ela fez cueca virada e ela vendeu as cuecas viradas e a gente comprou a minha primeira Bíblia. E essa Bíblia eu carrego ela até nos dias de hoje. E eu comecei a ler aquela palavra, eu comecei a estudar aquela palavra. Tudo que o pastor pregava lá eu anotava e eu levava comigo. E eu passava muito tempo ali, quando a minha mãe e meu pai iam dormir, eu levantava na pontinha do pé e eu ia ler aquela palavra. Então o Senhor, ele ia colocando esse desejo ao meu coração e eu ia respondendo o estímulo pelo Espírito Santo.
E foi quando tudo começou na minha vida. Eu tinha 7 anos de idade. Meu Deus, Cláudia, que forte, que Glória a forte. Deus. Nossa, às vezes as pessoas nem acreditam que Deus pode usar uma criança, né? E a disposição do coração, a sua disposição no coração fez com que você tão jovem fosse usada. E enquanto você fala do círculo de oração, Deus vai aqui falando comigo, filha, você foge tanto disso. Olha aí. Jesus veio te achar hoje aqui. Filha, é tão importante, né? Por que você foge tanto disso? E hoje eu não frequento mais uma igreja que tem círculo de oração, mas tem os GRs, né, das mulheres. E eu tenho tentado estar presente, e uma das coincidências, ou as cristocidências, como disse a nossa última participante aqui, é que você estava no círculo de oração no nosso último encontro, né, no nosso grupo de relacionamentos, e eu não pude estar. Mas ali no nosso grupo, as pessoas ficaram falando que Deus tinha feito um mover, e eu acho que ali Deus já estava, e eu estava assim, né, como eu te falei, para fazer um encaixe certinho, e ali Deus já estava falando quem é que estaria aqui hoje. Então, a gente percebe o cuidado de Deus nesses detalhes, né? E eu tenho certeza que, como Deus falou ao meu coração agora, sobre o círculo de oração, muitas irmãs que às vezes estão desanimadas ou não estão querendo participar, Deus vai encontrar elas através dessas palavras. Eu creio. E mais mulheres, porque eu vejo um exército de mulheres sendo levantado, né? Eu creio. E é importante, Bruna, pegando um gancho, o quanto que é importante a gente se levantar para fazer esse resgate. O quanto que o círculo de oração, ele é importante demais na igreja. E em algumas vezes eu percebo que isso não é levado tão a sério. Não é levado tão a sério. E agora a gente pode trazer o nome de círculo de oração, porque, tipo, na minha igreja, o nome do grupo das mulheres é círculo de oração. Mas na sua igreja é grupo de relacionamento e não deixa de ser um círculo de oração. Porque se nós reunimos grupos, é senão para circular pelo menos 2 pilares, a oração e a palavra. Forte. A oração e a palavra. E quando eu trago isso aqui, que é importante que esse resgate de comprometimento, ele seja falado, ele seja pronunciado, ele seja mostrado, ele seja revelado. Porque algumas mulheres vão levando esse compromisso de qualquer maneira. E se eu não aprender a me comprometer, a não me envolver com o círculo de oração, eu não vou ter os resultados da promessa. Não vou ter os resultados da promessa. E nesse tempo, nessa atualidade, o Espírito Santo, ele quer se manifestar. Ele quer fazer esse mover, mas não com grupo de círculo de oração de mulheres que são integrantes desse grupo, que levam uma vida de envolvimento. Uma vida se envolve hoje em um GR, se envolve hoje no círculo de oração, se envolve hoje em um evento da igreja, mas não tem um compromisso, tem diferenças gritantes. Quem se envolve agora não tem estrutura para poder encarar as intempéries da vida, onde o Senhor Deus vai permitir que a gente passe. Mas quem tem o comprometimento, quando chegar às intempéries da vida, ela tem raiz, ela tem estrutura, ela está com uma vida revestida de poder do Senhor. Então quem se envolve hoje, foi legal, foi bom, até que Deus falou, até que acalentou a minha vida, mas no próximo encontro do círculo de oração, tá chovendo muito, eu tô com dor de cabeça, saí tarde do meu trabalho, a fulana não me convidou, eu não teve exclusividade da ligação para poder me levar, eu não tô legal, isso é envolvimento. E aqui eu quero abrir aqui para eu poder falar assim de modo grosso, mais rasgado mesmo, para dizer, o Deus que a gente serve, o Deus que nós somos fiel, ele não tem envolvimento com pessoas, ele tem comprometimento com pessoas. Então, na medida que eu me entrego na intensidade de ter compromisso com ele, eu vou poder contar com esse Deus que vai ter compromisso comigo também. Então, aproveitar essa oportunidade de dizer, por mais mulheres comprometidas e por menos mulheres envolvidas com o círculo de oração. Ataca foi para mim, gente. Glória a Deus. Se foi aí, também recebe. Amém. Quando a gente sente, a gente já sabe que precisa melhorar e mudar. Verdade. E depois, ao longo da vida, você sempre morou aqui em Sinop?
Não, eu sou nascida na cidade de Pontes e Lacerda, eu sou natural de Pontes e Lacerda, e dentro dessa mudança, você trouxe a palavra mudança, é o que eu tenho vivido desde que eu saí de Pontes e Lacerda para a Alta Floresta. Surgiu uma situação, o qual os meus pais eles queriam migrar para a cidade de Alta Floresta, e eu venho de uma família, Bruna, muito pobre financeiramente, muito pobre de conhecimento, então assim, uma pobreza, uma escassez muitíssimo grande. Então, a minha mãe e o meu pai, eles se organizaram para poder ir para Alta Floresta para ficar perto da família do meu pai. E a minha tia Nicinha, que na ocasião ela era aposentada, ela tinha direito de uma acompanhante. Então, as minhas duas irmãs estavam trabalhando. Aliás, a minha irmã mais velha era casada já. E a minha irmã do meio estava trabalhando. Quem não estava trabalhando? Eu. Então, para poder ir para Alta Floresta, para diminuir gasto, despesa, os meus pais olham para mim e falam assim, a Taninha vai junto Canicinha. Então a gente vai diminuir despesa e logo em seguida nós vamos chegar depois. Só que eu não queria ir, porque como eu vou sair do ambiente da minha família, onde aquilo era o meu espaço de segurança, aonde estar ali eu me sentia protegida. Só que para o meu pai e a minha mãe, na ocasião, era a melhor forma, até porque eu não estaria com qualquer pessoa, eu estaria com a minha tia. Só que quando eu começo a viver isso e a data foi organizada e a palavra de ordenança dos meus pais foi decretada, eu tive que ir. Então eu fui sem querer, eu fui sem desejar. Não, eu não queria ir, mas compreendia que era bom. E eu pensava, é só por um tempo, porque logo os meus pais vão chegar. Só que esses meus pais vão chegar, durou quase 4 anos para chegar. 4 anos para chegar. Porque o meu pai tinha um pedaço de terra lá para vender, que a gente sempre morou em zona rural. Depois a gente mudou para a cidade. E a pessoa que ia comprar o sítio do meu pai não comprou mais, o negócio se embaralhou. De modo que eu tive que ficar em Alta Floresta com a minha tia Nicinha 4 anos longe dos meus pais, 4 anos longe da minha mãe, 4 anos longe da minha família, sem vê-los. E depois que eles foram chegar. Então, dentro desses 4 anos, Bruna, eu comecei a viver o que Deus já estava falando comigo na minha infância. Eu tinha de 12 para 13 anos de idade. Então, aqui eu comecei a viver as mudanças. Mudanças que eu não queria. Por quê? Mudança dói. Mudança, eu vou ter que me despedir de tudo quanto é meu para eu poder me encaixar no ambiente que está me recebendo. E aqui nesse encaixar do ambiente que está me recebendo, eu olhei para aquela situação e eu não queria, eu tive resistência para eu poder viver a mudança, ainda que muito nova, apenas uma adolescente. Mas Deus olhava para a terra e dizia, Cláudia, vai ser necessário. Vai ser necessário. E hoje eu olho para toda aquela mudança que eu vivi e eu consigo compreender, faz muito sentido para mim hoje, que era Deus dizendo para mim assim, o que eu tenho para você viver. Se eu não te lanço para esse ciclo de mudança, você não vai ter maturidade para carregar o que eu tenho para te entregar. Então, estar longe do meu pai, estar longe da minha mãe, estar em um ambiente, em uma casa, em uma cidade, que a cultura é diferente, eu tive que ter maturidade precoce. Então, dentro do meu desenvolvimento na cidade de Alta Floresta, eu fui buscar me validar. E essa validação aqui que eu fui buscar era nada mais e nada menos procurar ambientes que me traria clareza ou reflexo da onde eu estava segura. A minha tia Nicinha, como uma boa assembleiana do fogo, aleluia, da palavra de Deus, ela sempre na igreja, sempre trazendo os princípios do cristianismo para a minha vida, não tinha filhos, não tem filho, ela é uma mulher estéril, não pôde gerar, mas uma missionária, uma pregadora, uma profetisa do Senhor Jesus, e ela trazia muito isso para dentro de casa, só que me tinha ausência. Eu tinha ausência, porque eu queria estar dentro do meu ambiente família. E ali dentro daquela situação surgiu uma porta de emprego para poder trabalhar. Eu tinha 14 anos de idade agora na época. Então eu fui trabalhar num restaurante na cidade de Alta Floresta, onde eu servia as mesas, eu ajudava nas saladas, eu ajudava na organização, mas eu tinha ausências. E essas ausências eram senão emocionais. E aqui eu vi o Senhor Deus trabalhando nas minhas emoções, para que eu tivesse a maturidade. E desse restaurante eu conheci uma pessoa por nome de Fátima, uma serva de Deus, e como ela tinha a pele morena e o biotipo de corpo que lembrava muito o biotipo de corpo da minha mãe, eu me apeguei a ela. Então ali ela trazia muitas coisas do Senhor Jesus, só que ela tinha afeto.
Ela tinha afetividade para trazer para mim. Ela me abraçava, ela orava por mim todos os dias, ela era da congregação cristã. Ela orava por mim, ela me dava bons conselhos e eu me apeguei a ela ao ponto de chamá-la de mãe. Ao ponto de chamá-la de mãe. E eu ligava para minha mãe e dizia assim, mãe, eu achei uma pessoa aqui que eu tô até chamando ela de mãe porque ela me trata igual a senhora. Não. Então aqui, Bruna, eu vi que o Senhor Deus queria me trazer essa maturidade, é bem verdade. Mas agora, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, eu quero trazer isso aqui. É muito importante a presença da mãe. É muito importante a presença do pai. É muito importante esse ambiente família para a vida dos adolescentes, para a vida das crianças. É muito importante. É a referência de segurança. É a referência de proteção. É a referência que eu vou olhar ali e ali eu sei que eu posso imitar o caminho, eu posso imitar os passos porque vai dar certo. E dentro desse processo, Bruna, eu venci o meu trabalho, o meu ciclo de trabalhar no restaurante, fui trabalhar numa loja. E lá nessa loja eu tive uma patroa por nome de Angélica, existe até hoje, é uma grande serva do Senhor e o Senhor Deus sempre estava colocando pessoas na minha vida para me amparar, para que eu continuasse a viver o propósito do Senhor. Só que trabalhando aqui, ter experiência com outros tipos de pessoas, de outras crenças, saindo do meu ambiente que eu estava acostumada a viver, eu me permiti, me deixei me levar. Tipo, vamos num encontro tal, vamos na casa da fulana tal. E aqui eu via Deus dizendo para mim assim, Cláudia Betânia, essas tuas férias vão te custar caro demais. Então, onde era para eu estar com mais tempo, com mais entusiasmo, com mais ousadia, com mais entrega, como eu sempre fui, agora eu já estava regando. De modo que o meu tempo agora era para as amigas, de modo que o meu tempo agora era para outros determinados tipos de ambiente. Então, eu deixei de congregar. Basicamente falando é assim, eu tô vendo muita gente que diz, não preciso ir para a igreja, eu posso pegar as mensagens do youtuber e assistir que eu também serei edificada. Não, parou de congregar, você vai enfraquecer. Eu vou repetir de novo. Parou de congregar, você vai enfraquecer. Porque nós somos um corpo. E o corpo ele precisa estar ligado na cabeça que é Cristo. E os membros desse corpo, ele só vai conseguir andar enquanto o corpo, se todos estiverem na sua mesma função. Então, parou de congregar, você vai enfraquecer. Parou de estar na igreja, reunidos com o corpo, você vai enfraquecer. Parou de estar na escola bíblica dominical, você vai enfraquecer. Parou de frequentar o círculo de oração GR, você vai enfraquecer na fé. Não adianta, não adianta. Basicamente falando na teoria, o ambiente te influencia. Muito. O ambiente te influencia. O ambiente vai moldar o teu pensamento. O ambiente vai moldar o teu sentimento. O ambiente vai moldar as tuas reações. E foi isso que aconteceu comigo. Agora eu já tinha 16 anos de idade. Então eu parei de congregar. Eu parei de ouvir a voz do meu pastor. Eu parei de estar pertinente ali no ambiente que eu estava no corpo. E agora eu comecei a ouvir outras vozes. Eu parei de ouvir a voz de Deus e eu comecei a ouvir outras vozes. O grande perigo é parar de ouvir a voz de Deus, silenciar a voz de Deus para ouvir as outras vozes. E que vozes são essas? E não chega rapidamente, chega de mansinho. Chega devagarzinho. É só isso aqui. É só um copo de bebida. É só um namoro fora da casa do Senhor. É só um encontro. E aqui, Bruna, eu tive a minha experiência mais amarga de toda a minha caminhada. Foi aqui. Aqui nesses 5 para 7 anos que eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu tive essa experiência muito amarga. E aí eu trabalhava nessa loja, eu tive salário muito bom, porque Satanás, quando ele chega de mansinho, e eu falo com muita propriedade, porque eu tive nesse lugar. Então eu posso falar. E ele não chega te oferecendo as maiores propostas. Ele chega te oferecendo as pequenas propostas. E eu falo que ele tem algo que a gente não aprendeu a ter ainda. Se não for as misericórdias do Senhor, ele tem paciência. Ele tem paciência para observar o teu levantar, viu, irmã? Ele tem paciência para observar, irmão, onde é que você senta? Qual é a mesa que você está fazendo parte agora? Ele tem paciência para observar que aquilo que era primazia para você deixou de ser.
Ele tem paciência para poder observar que a pessoa que você gastava tempo para ouvir, agora você tem por chatice. Ele tem paciência para poder cronometrar onde é que ele vai te atacar e ele não vai errar o alvo. E foi isso que aconteceu comigo. Então agora o meu ciclo era de pessoas que bebiam cerveja, era de pessoas que iam para balada, o meu ciclo agora era de pessoas que usavam roupas sensuais, o meu ciclo agora era de pessoas que cometiam mesmo o pecado, é o pecado do engano, o pecado da falsidade, o pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado do vício, da bebida, o pecado o ciclo vicioso das drogas, do álcool, do cigarro. Então eu sentei muito nessas mesas. Eu sentei muito nessas mesas ao ponto de eu cair num ciclo vicioso, de vício da bebida. Eu tenho uma amiga que hoje ela é sócia da minha loja, que a gente abriu a loja junto, e ela acompanhou todo o meu processo. Então eu fiquei viciada no álcool. Eu me tornei alcoólatra durante muitos anos. Alcoólatra. E dentro da minha alma eu sentia muita saudade do amigo Espírito Santo. Muita saudade. Então, como eu não estava realizada naquilo que eu estava vivendo. Bruna, o ser humano só se tem realização completa quando ele está no centro da vontade de Deus. É engano do adversário da nossa alma, minha amiga. É engano do adversário da nossa alma que eu vou sentir realizada, satisfeita de não estar na presença de Deus. Não vale a pena abrir mão da presença de Deus por nada nesse mundo. Não vale a pena. Então, dentro dessa experiência que eu tive, entrei no ciclo vicioso do alcoolismo, ao ponto de não dormir sem beber. Eu comprava uma latinha de Coca-Cola. E eu ia trabalhar de tarde, eu comprava o vinho, o uísque, eu colocava na latinha de Coca-Cola. Então, eu trabalhava bebendo aquela bebida. Todos os dias. Todos os dias. Eu saía da loja que eu trabalhava, eu já comprava de novo mais bebida e eu ia para casa, eu virava à noite. E ali eu entrava no campo da batalha da mente muito grande, aonde espíritos malignos visitavam a minha mente. E foi aqui que eu tive vários gatilhos de várias tentativas de suicídio, foram muitas. Eu carrego marcas na minha cabeça. E eu me emociono de dizer, se não for as misericórdias do Senhor, eu não estaria viva. Não estaria viva. Então ali os espíritos imundos tomavam conta da minha mente e dizia, se mata. Vai para frente do caminhão. Eu pegava minha cabeça, eu batia nas paredes, embriagada, com os espíritos malignos falando na minha mente. Eu tinha uma bisa, eu montava naquela bisa, eu saía sem rumo, em rumo ignorado. O que eu mais queria agora era um caminhão, uma carreta, um precipício para eu poder me jogar. E a mão de Deus, ele me tirava. Aleluia. A mão de Deus, ele chegava primeiro e me arrancava dos cativeiros que Satanás queria me jogar. E eu glorifico o nome do Senhor, que quando a gente pensa que vai morrer, e o Senhor olha para a nossa história e fala, no ventre da tua mãe, eu já tinha tudo escrito sobre você. E no outro dia de manhã eu ia trabalhar, alguém da igreja chegava lá e dizia, irmã, eu estava lá e Deus me trouxe aqui e manda eu te dizer, você pensa que tudo acabou, mas a palavra de Deus ainda está de pé sobre a tua vida. E aquela palavra vinha me confortando, aquela palavra vinha me consolando, e eu ia para a igreja, na pequena força eu ia para a igreja, mas quando eu saía da igreja estava lá de novo, na outra dose. E de novo na segunda dose. Vou parar de novo na terceira dose. Mas um dia, Bruna, Deus virou para mim e disse, Cláudia Betânia, usando o meu pai, a minha mão vai te tirar do lugar que você precisa sair. E o lugar que eu precisava sair era do ciclo vicioso do álcool. Era do ciclo vicioso das amizades, que não era amigo de Deus. E aqui eu aproveito para dizer para pessoas que estão na igreja, mas que é amigos do mundo, não vai funcionar. Não vai funcionar. O lugar que eu precisava sair era de mesas que não eram amigos de Deus, mas era amante de si mesmo. O lugar que eu precisava sair era da roda do narguile, da roda enquanto eu bebia mais uma dose, tinha outra ali fumando, tinha outra ali se prostituindo, tinha outra ali se adulterando com homens casados. Essas rodas eu precisava deixar. Eu precisava deixar. E Deus, ele ativou todos os sinais, todos os sinalizadores do céu na terra para mim sair foram ativados. Mas eu não dei ouvido para essa voz de Deus. Mas eu ouvia as outras pessoas. E aqui, Bruna, eu comecei a sentir uma dor no meu joelho. Passados 6 meses, eu comecei a sentir uma dor na minha garganta. E eu fui perdendo essa voz que eu tenho aqui.
Eu fui perdendo a força de equilibrar o meu corpo sobre as minhas pernas. E agora eu fui atrás buscar na medicina. E eu fui diagnosticada com condromalásia grau 4 no meu joelho, já atingindo um nível de câncer no meu joelho. E mais tarde eu fui atrás, eu fui diagnosticada agora também com 2 nódulos na minha garganta. E quando eu pego os resultados no hospital, e a minha emoção aqui é de ver o quanto a misericórdia de Deus chegou primeiro na minha vida. E na porta do hospital geral, quando eu pego aqueles papéis, que eu olho, eu fui caindo literalmente no chão. E ali eu tive o gatilho e eu pensei, eu não sou nada sem a presença de Deus. E tudo que eu tenho só tem valor se for usado na presença de Deus. E aqui agora o amigo Espírito Santo veio me trazendo as memórias que eu tinha da minha infância. Aleluia! Lembra que você ainda era uma criança e Deus te fez a promessa que você é útil para Ele na terra se você estiver pregando a palavra? Você é útil para Ele na terra se você estiver estendendo as tuas mãos para curar os enfermos? Você só é útil na terra se você estiver usando da tua voz tão potente para falar sobre o reino dEle. E eu com os papéis nas mãos, eu fui perdendo o movimento da perna e ali eu caí. E aqui eu fiz um concerto com o Senhor. Eu liguei para minha irmã, que servia a Deus, e eu disse para ela, eu quero ir para a igreja. Eu morava com ela, porque eu estava muito enferma. Então eu era dependente de pessoas já. Eu não conseguia ir para o banheiro sozinha. Eu não conseguia fazer as minhas alimentações na totalidade delas sozinha. O meu sobrinho Tiago me ajudava. E ali eu falei, meu Deus, como que eu sou pobre e miserável? Eu sou dependente do Senhor. E aqui eu vou para a igreja, eu me reconcilio. E o Senhor Jesus usou de misericórdia, porque eu entreguei verdadeiramente a minha vida para Cristo de novo. As outras vezes eu tentei, mas eu ia pelo que Ele ia me dar. Eu não ia pelo que Ele era. Então a cura nunca chegava na minha vida. Então todas as vezes quando eu ia pelo que Ele queria, Ele podia me dar. O que Ele podia me dar? A cura. O que Ele podia me dar? A restauração. Eu estava depressiva. Eu estava tomando remédio. O meu salário que eu ganhava, que agora eu estava recebendo pelo INSS, era para comprar medicamento. Era para pagar consultas no médico. Então eu nunca fui pelo que Ele representava na minha vida. Eu ia pelo que Ele podia me dar. E quantas pessoas estão vivendo essa vida de falsidade e nunca vão viver a intensidade da promessa de Deus. Mas o dia que eu decidi no meu coração, e eu propus no meu coração, e eu sinto a graça dele aqui, que eu chego na igreja e que eu propus no meu coração, eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo na minha vida. Hoje eu quero viver para Cristo. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Alguém pregava uma parábola do filho pródigo. E alguém pregava aquela palavra dizendo, Deus te trouxe aqui porque é tempo de você fazer o caminho de volta. E eu dizia, Senhor, eu estou entendendo tudo. Havia uma almofada que estava embaixo da minha perna, que segurava o peso da minha perna, porque era muita dor, irmã. Era muita dor. E ele pregava aquela palavra e eu dizia, Senhor, eu quero fazer o caminho de volta. Eu levantei a minha mão, não tinha voz. Eu não podia se movimentar, não tinha como eu chegar no altar. A minha irmã percebeu, chegou perto de mim e ela falou, você quer voltar? E eu falei, hoje eu quero fazer o caminho de volta para a casa do meu pai. Aleluia. E ali o Senhor Jesus usou de misericórdia, me curou. Devolveu alegria, Bruna, na minha alma. A minha perna, ela recebeu os músculos de volta. Oh, glória. A minha voz, ela saiu de novo. E ali no pátio da igreja, alguém olhava para mim, a Taninha, será que vai firmar agora nos passos do Senhor? Será que vai ficar agora na presença de Deus? Porque eu tinha tentado várias vezes, mas eu não tentava pelo que Ele era. Eu tentava pelo que Ele trazia para mim. Só que agora no meu coração, Bruno, eu estava dizendo, se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, bendito seja o dono da minha vida. Por isso eu digo muito, Deus, Ele é o meu dono. Eu sou propriedade exclusiva do reino do Senhor. Se Ele fizer na minha vida, glória a Deus, mas o que importa é que eu quero ser dEle, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas na minha vida, na minha história. E aqui no pátio da igreja eu gritei dizendo, irmãos, eu não quero perfil de cargo de igreja. Eu não quero perfil de cadeira de igreja, eu não quero título, eu não quero rótulos, eu não quero ofício, eu não quero credenciais.
Eu quero ter a alegria da salvação que está me incendiando aqui, a alegria da salvação. E a alegria da salvação não é para qualquer grupo de gente, é só para quem tem promessa. Aqui começava uma nova história de Deus na minha vida, Bruno. Eu tinha 23 anos de idade. E o Senhor, ele veio trabalhando, ele veio fazendo. Eu era solteira e o meu desejo era de casar para fazer a obra. E o Senhor Deus dizia, na medida que você se entrega para o meu reino, na medida que você se permite ser instrumento meu na terra, aquele que eu tenho guardado em 7 camadas de fogo, eu tenho escondido ele para você. E eu pregando numa igreja, eu conheci o meu esposo hoje. A minha sogra me viu e levantou as mãos na porta, ela era a porteira recepcionista da igreja, e ela disse assim, eu quero ela para ser a minha noiva. E a minha sogra chegou em mim, conversou comigo. Dias mais tarde, meses mais tarde, o meu esposo, ele chegou em mim, conversou comigo. E eu falei para ele assim, irmão, crente, ele não namora. Aos jovens agora. Crente, ele não namora. Crente confirma amor no coração. Crente, Deus confirma propósito no coração. Crente ora. Deus confirmou em amor para você que está orando. Será que é de Deus? Será que é de Deus? 2 características básicas para eu saber se é de Deus. Amor no meu coração, porque o amor vai suportar a vulnerabilidade do outro, a cultura que o outro vai trazer. O amor vai entender que o que ele gosta não é o que eu gosto, mas eu me submeto para estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, em amor, em submissão e respeitando. Então, primeira característica, amor no coração. Segunda característica, a confirmação do mesmo propósito. Afinal de contas, andarão os dois juntos se não estiver no mesmo acordo? Mas é claro que não. Então, quando eu converso com meu esposo, eu falo assim para ele estava de gravata, gente, ele vai me ouvir, um beijo, meu bem, te amo. Ele tira a gravata assim e fala assim, glória a Deus, irmã Cláudia Betânia. Era uma pessoa assim que eu quero, porque eu também sou apaixonado pela obra de Deus. E nós namoramos, oramos, noivamos em 4 meses, nós casamos. E o Senhor Deus nos fez uma promessa que nos tiraria da cidade de Alta Floresta. Então, a gente veio de Alta Floresta para Sinop. Aqui em Sinop foi o divisor de águas. Aqui em Sinop foi o liberar de Deus na nossa vida. A cidade de Sinop foi o destravar de Deus na nossa vida. É por isso que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu sou apaixonada por ela e eu vejo Deus fazendo promessa para Abraão. Que mais tarde se torna Abraão. E o que que Deus diz para ele? Abraão, eu vou te fazer pai de multidão, mas seu negócio. Sai da sua terra. Sai da tua parentela. Deus vira para José e faz uma promessa para ele. E o Senhor Deus coloca José onde? Lá no Egito. Cadê o pai de José, gente? Cadê os irmãos de José? Cadê a família de José? Lembra que no começo da conversa eu dizia para você que hoje tudo faz sentido na minha vida? Deus, ele vira para Esther e começa a fazer promessa para Esther. Cadê a mãe de Esther? Cadê os pais? Menina órfã. Então, todas as vezes quando eu olho para o contexto de Deus na minha vida, eu levanto a minha mão para o alto, é para glorificar de pé, igreja. Então, Deus, ele vai nos tirar dos lugares para revelar em nós a força do poder dele para o único objetivo, Bruna. Quando a promessa de Deus começar a acontecer na nossa vida, nenhum tipo de vaidade humana vai poder bater no peito e dizer, foi a minha mão, foi a minha indicação. Eu que facilitei os processos dela. Eu que facilitei a chegada dele aqui. Aí você vai poder olhar para o alto e bradar em alta voz. Eu gosto dessa ousadia do Espírito Santo. E dizer, não, verdadeiramente a palavra que Deus me disse é tão verdade, porque a força dele se apoderou do meu corpo físico, das minhas emoções, alma, do meu espírito e me deu força e eu cheguei até aqui. Então, quando eu olho para esse contexto da nossa chegada aqui em Sinop, a gente começou junto, eu e meu esposo, aqui em Sinop. E aqui em Sinop a nossa vida de oração, aqui em Sinop a nossa entrega para Deus, ela continuou na mesma intensidade. Então aqui eu comecei a trabalhar numa empresa e eu trabalhava o dia inteiro. E trabalhando o dia inteiro nessa empresa, o Senhor Deus disse para mim, eu não quero você aqui trabalhando para eles. Eu quero você aqui orando por eles e para os meus. Então aqui Deus tem um negócio, sabe, Bruna? Tudo quanto aquilo que tem essa tendência de me prender, de aprisionar o meu tempo, de forma que o meu tempo, a entrega do meu tempo, eu entrego mais para determinada coisa, Deus fala, não. A tua primazia do teu tempo não é para isso aqui. É para mim.
É para mim. Então o Senhor Deus, ele vem falando. Ele já começa a falar. Ah, não quero ouvir a voz? Para lá, que agora eu vou te trazer na prática. A porta fecha. O ambiente, a zona de expulsão começa a ser preparada, montada para te expulsar de lá. Então aqui o Senhor começou a falar comigo e o Senhor Deus deu um sonho para o meu patrão na ocasião. E ele caiu da cama e no outro dia ele me procurou. E ele disse assim, irmã, eu sonhei com você. Que você trabalhava meio período, mas eu não mexia no teu salário. Porque você precisava de ir para a igreja orar. E eu dizia, louvado seja o nome do Senhor. Porque verdadeiramente foi o que Deus disse para mim. E a partir daquele dia, eu estava todos os dias, durante 2 anos e meio, no Porão de Fogo, no térreo, templo térreo do grande templo aqui em Sinop, da 1 da tarde. Eu falo isso não para envaidecer, era necessidade. Da 1 da tarde até as 5:30 da tarde, de joelhos dobrados, com a boca no pó, orando e clamando e chorando, dizendo, Deus, cumpra em mim a tua vontade. Senhor, cumpra em mim, Pai, o teu querer. Senhor, feito Paulo que escreve em Atos capítulo 20, eu não sei o que me espera. Eu não sei se açoite, eu não sei se prisões, eu não sei se cadeias, eu não sei se rejeição, eu não sei se humilhação, eu não sei quantos ataques eu vou passar. Contanto que eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra com alegria e satisfação a carreira, a vocação, o chamado que eu recebi do dono da minha história. E aqui começa um ciclo novo na nossa vida, Bruna. Aqui em Sinop, dentro desse meio inteirinho de 2 anos e meio, a oração, ela fortaleceu o meu coração. A oração fortaleceu as minhas emoções. A oração, ela fortaleceu o meu espírito. A oração me ensinou a transitar no meio de lugares que eu precisava ter a simplicidade da pomba, mas também aprender a desenvolver a prudência da serpente. A oração, ela me ensinou a transitar no meio da falsidade e não ser falsa. A oração me ajudou a sentar na mesa com o Judas e ver o traidor, mas não ser uma traidora. A oração, ela me ensinou a transitar no meio das víboras, me picar, mas o veneno da víbora, a oração me ensinou a não ingerir ele e não me fazer dano algum. Então, dentro da oração, o Senhor Deus, ele foi abrindo outras portas. E é dentro desse processo agora que o pastor, na ocasião, o pastor José Sobrinho, agora dorme no Senhor. Ele me olhou um dia no culto, após o culto, ele disse para mim, bem assim, irmã Cláudia Betânia, a diretoria do Círculo de Oração se aproxima. E aí, enquanto eu estava no culto, eu olhei para você e Deus falou comigo, ela vai ser a próxima dirigente do Círculo de Oração. E ali eu vi o Senhor Deus falando comigo, lembra que quando eu coloquei no teu desejo, no teu coração, que você seria uma irmã do Círculo de Oração, você só tinha 8 anos de idade. Você percebe, Bruna, que a promessa de Deus chega na minha vida com 5 anos de idade, com 7 anos eu tenho as minhas primeiras experiências, com 8 anos o Espírito Santo joga o desejo no meu coração de sonhar em ser uma mulher do Círculo de Oração. Olha quanto tempo eu fiquei sendo preparada. Então agora eu tinha 26 anos, 28 anos de idade, se não me falha a memória. Eu não tinha 30 anos, irmã. Então o Senhor Deus, ele veio me preparando quanto tempo? Olha quanto tempo o Senhor Deus me preparou. 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ali eu falei, pastor Sobrinho, eu não sei se eu dou conta. Porque eu sou tão nova. E eu lembro que uma irmã que participou dessa conversa, já idônea, com os cabelos grisalhos, ela disse para mim bem assim, irmã Cláudia, vamos juntar com a tua força de jovem, com a experiência nossa, e mulheres idôneas, e Deus vai nos dar uma grande vitória no Círculo de Oração. E lá estava eu sendo uma mulher do Círculo de Oração. Agora, eu não era só uma componente, agora eu também era uma dirigente. Então aqui eu passava muitos embates, muitos ataques, porque alguém olhava e dizia assim, é tão nova, tem o que para entregar? Os rótulos do sistema religioso. Ela não tem nem filho, ela vai falar o que para as mães? Os rótulos. Mas ela nem tem família, o esposo é tão novo, os rótulos. E aqui eu deixo uma palavra para os julgadores de plantão. Deus, ele não trabalha com idade, Deus, ele trabalha com experiência que você carrega com ele. Com ele. E ali eu fiquei no Círculo de Oração, no templo sede 2 anos. Mais tarde, o pastor na ocasião era o pastor José Antônio Gonçalves, que era o meu pastor em Pontes de Lacerda. E ele viu o meu crescer no Senhor. A minha mãe trabalhava na casa dele
Eu crescia nos ensinamentos dele. E um dia, de novo, eu percebi num culto de terça-feira, quando ele colocou a igreja de pé, aquele mesmo olhar me olhou. E eu lembrei do mesmo olhar do pastor Sobrinho me olhando. E aqui o Espírito Santo de Deus me falou, aqui mais um degrau no seu ministério. Aqui mais um nível de maturidade você vai aprender. E ali o meu telefone tocou, a doutora Rosângela Zacarquim, ela me ligou. E ela disse para mim bem assim, Varoa, o pastor Zé Antônio me ligou. E ele disse para mim que você vai ser a minha companheira de trabalho na Grande Usadecer. E eu falei, irmã Rosângela, será que eu vou dar conta? E ela disse, anima-te, jovem pregadora. E tenha bom ânimo, porque o Senhor Deus será contigo e ele prosperará os teus caminhos. E naquela ocasião eu desliguei o telefone, coloquei o meu joelho no chão, dobrei a minha cabeça e eu não falava nada, mas eu chorava e eu lembrava das minhas primeiras orações. E o Senhor Deus dizendo, Cláudia Betânia, tudo quanto você pediu para mim eu te dei. Agora chegou a minha hora de pedir também para você. Seja o meu instrumento no meio das mulheres. E eu fui para aquela reunião, aceitei aquela função e aqui começou os meus embates. Aqui começou o meu amadurecimento espiritual, emocional. Aqui começou o Senhor Deus me jogar, me lançar em desafios. Aqui eu tive que ouvir o que eu não queria ouvir. Aqui nesse lugar eu tive que fazer coisas que eu não tinha experiência de fazer, mas eu me permiti aprender a fazer. Aqui nesse lugar o Senhor Deus também levantou pessoas para dizer, Cláudia, eu vou te pegar pela mão, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou ser a sua mentora. Faz assim, minha filha. Faz ser dessa forma. Aqui entra o teu nível de humildade. Para você sentar para aprender. Porque era Deus virando para mim dizendo, Cláudia Betânia, eu te dei 1 talento, eu te dei 2 talentos, eu te dei 2 talentos, eu te dei 3, eu te dei 5. Agora, eu te dei de acordo com a tua capacidade, está nas tuas mãos. Ou você se permite multiplicar as capacidades, os talentos que eu te dei dentro da tua capacidade, ou você nunca vai acessar o meu sobrenatural. E em oração eu dizia, Deus, eu quero multiplicar o que o Senhor me deu. Eu quero fazer o que o Senhor Deus deu para mim na minha mão. É por isso que às vezes alguém me pergunta, como que você dá conta? Você viaja para pregar? Você tem teu marido, você tem tua filha, você tem tua casa, você tem a loja para você dar conta. Eu viro para a pessoa e eu lembro que Paulo escreve dizendo, olha, o Senhor Deus dá segundo aquilo que é útil para a obra dele, para que o nome dele seja glorificado. E aqui o meu ciclo ali se fechou, então ali eu aprendi, aqui eu engravidei nesse lugar de dirigente do Círculo de Oração, da Usadecer, aqui eu gerei a minha filha, aqui eu fui amadurecendo, aqui nesse lugar eu fui tendo experiências de andar com esposas de pastores, esposas de obreiros, aqui nesse lugar eu fui tendo experiência de ouvir a dor de mulheres que tinham 2 filhos, 5 filhos, uma mãe que tinha 10 filhos, e quando o meu ciclo fechou, o Senhor Deus virou para mim e me deu uma visão, que é uma das minhas maiores experiências que eu carrego comigo. O Senhor disse para mim, agora você está pronta para sair do casulo. Ah, meu Deus. Agora você está pronta para voar. Agora você está pronta para eu colocar você para pregar para muitas mulheres. Agora você está pronta para você pregar a esposa de um pastor. Agora você está pronta para ouvir e ajudar a solucionar problemas de obreiros. Porque olha o caminho que você passou. Percebe, Bruna? Percebe que não é hoje e já vai acontecer? Isso é vaidade da carne. Olha quanto tempo. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho 40 anos. A promessa chegou na minha vida com 5 anos de idade. Olha quantos lugares que o Senhor Deus me permitiu e me lançou, me expulsou por intermédio da zona de expulsão para eu poder transitar, para eu ter a maturidade de contemplar tudo quanto Deus fez na minha vida, tudo quanto Deus me prometeu para que eu fosse, de fato, o instrumento que Ele queria e que Ele quer que eu seja. E é dentro desse processo aqui que o Senhor fala comigo de novo. Agora eu trabalhava no CRAS aqui em Sinop. Ô, Cláudia, o CRAS foi bênção para a tua vida. Você também foi bênção para esse povo aqui. Só que agora eu quero te devolver de volta para um lugar que sempre foi seu. Ali foi para você colher também mais experiências. Só que agora você vai sair do trabalho. E agora você vai viver 100% no sobrenatural da fé. Eu peguei uma cadeira que eu tenho lá no fundo do meu quintal, puxei e sentei. E era 4:30 da tarde. E de repente eu ouço um som veemente, impetuoso, de repente no céu. Eu abro o olho. Foi visão de olho nu. Acredite quem puder no nome de Jesus. Eu via uma borboleta gigante que descia do céu para baixo.
Agora eu já estava viajando em alguns lugares para pregar, eu já estava transitando no meu próprio ministério, na minha igreja, para fazer a obra de Deus, para compartilhar o que Deus havia feito na minha vida, para compartilhar a palavra do Senhor. E eu ouço aquele barulho que descia do céu. E quando eu abro o olho, eu vi aquela borboleta gigante, reluzente, que via para o meu lado e eu, cheio de temor e muito medo, porque é algo que eu nunca vi na minha vida, falava somente na minha mente, dizendo assim: Cláudia, por um processo de tempo, Deus te deixou no casulo. E ninguém te ajudou do jeito que você queria. Porque se eu permitisse que te ajudasse, você já estaria morta espiritualmente. E o Senhor Deus foi falando comigo, lembra aquela situação? Que você queria tanto que a tua mãe estivesse presente? E você sabe por que ela não estaria presente? Porque ela, como uma boa mãe que ela ela iria te ajudar. E a ajuda da tua mãe não seria convincente para o meu propósito. E o Senhor Deus foi falando comigo, lembra daquela outra situação? Que você queria que aquela amiga estivesse com você e ela te virou as costas? Ela, como uma boa amiga e fiel que ela era, ela iria te ajudar. E se ela te ajudasse, você não ia romper na intensidade que você rompeu. E aqui Deus, ele veio trazendo. Deus, ele veio trazendo. E ele dizia para mim bem assim, se despeça das coisas do passado na tua vida. Olha isso aqui, Bruna. Deixa ir, deixe sair, entrega tudo que você queria que tivesse acontecido. Para de se lamuriar. Porque se a mãe tivesse, porque se o pai tivesse, porque se a amiga tivesse, porque se a irmã tivesse, porque se a fulana tivesse. Chega. Deixe ir quem tem que ir. Deixe partir da tua vida o que tem que partir. O que chegou na tua vida para aquele tempo colaborou, contribuiu. O Cláudia Betânia, agora receba de braços abertos um tempo novo que eu coloco na tua vida. Ô Bruna, e eu me via em forma de uma lagarta dentro daquele casulo, literalmente saindo de dentro daquele casulo. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida depois da cura. E eu olhava para aquela situação e eu via aqui uma asa que batia muito forte. Vap, forte. E a outra asa batia devagarzinho. E o Senhor Deus dizia para mim bem assim, tá vendo a tua asa da graça? Tá vendo a tua asa do dom espiritual? Você está vendo a tua asa do poder que eu trouxe para a tua vida? Você está vendo como que ela bate, como que ela anda, como que ela movimenta com você? Mas olha a tua asa do conhecimento, aonde eu tenho para colocar você ainda está fraca. E aqui Deus foi me trazendo visões, dizia para mim bem assim, agora você toma aí, eu estou te dando caneta, eu estou te dando um caderno, eu estou te lançando dentro de uma faculdade. A psicologia chegou na minha vida para isso. Porque, Cláudia, no ambiente que eu vou te levar não vai ser um ambiente só de igreja. Eu vou te colocar com mulheres que nunca ouviam falar de mim, de experiência, de viver, de andar comigo, de ter a minha companhia. Eu vou te colocar em meio de mulheres que têm experiência de ouvir falar de mim por intermédio de experiência de outras mulheres. Ô, Cláudia Betânia, só lembra que quem é o pai da ciência sou eu. E aqui o Senhor Deus falava para mim, olha, mas eu vou te colocar lá. E a sua asa vai ficar como a asa da graça. Vai ter graça e vai ter conhecimento. E aquela experiência, aquela visão foi falando comigo. E de repente eu vi a palavra, é só para quem tem promessa. Lembra que eu falei lá atrás? Quando Deus me cura? Claro. Eu vi aquela frase que ela se encaixava. E aquela frase, ela ficava reluzente na minha frente e dizia assim para mim assim, olha, e tem mais uma coisa, viu? Você não vai perecer. Não vai faltar azeite na tua botija, não vai faltar farinha na tua panela. Por quê, Cláudia Betânia? Porque eu sou o Deus da multiplicação. Toma aí, agora eu estou te dando material ministerial. E onde você for, você vai contar esse testemunho. Onde você for, você vai ser agente colaboradora da minha promessa na vida de outras mulheres. E nunca mais vai faltar a farinha nem o azeite na tua panela. Aí, de repente, Bruno, eu vi uma camiseta que estava escrita a borboleta, da foto do banner. Aquela borboleta e a frase é só para quem tem promessa. Eu falei na ocasião, que estava que era o pastor Jair Fagundes, eu corri e contei para ele a visão, porque foi muito real. Ele disse para mim assim, como uma boa mente de empreendedor, que o pastor Jair Fagundes ele disse para mim assim, minha filha, Deus vai mudar o teu ministério. Deus, ele vai começar a cumprir na tua vida uma promessa antiga. E Deus vai te dar esse material ministerial e a camiseta. Você vai começar a fazer camiseta. E depois o Senhor Deus, ele vai te colocar dentro de uma loja. E Deus tomou ele. O pastor Jair Fagundes, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele disse para mim bem assim, eu quero ser o primeiro patrocinador dessa promessa. Ele disse para mim bem assim, eu vou te fazer uma oferta de R$2.000.
E você vai começar a fazer as primeiras camisetas e você vai vender. E você será uma empreendedora dentro dessa cidade de Sinop. E você não vai parar de fazer a obra de Deus. Porque a loja só vai existir por conta da tua obediência ao chamado de Deus. Todas as vezes quando eu revivo isso, que eu trago na minha memória todas essas coisas, eu lembro lá da minha infância. Eu lembro da minha adolescência com Deus. Eu lembro do percurso que eu tomei. E eu posso virar com propriedade para alguém que nos ouve aqui agora, no Sempre Foi Deus, para te dizer, sempre foi Deus, meu povo. E Ele não vai desperdiçar nada na tua vida. A tua senha vai ser chamada. O teu nome vai ser convocado. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Eu mandei fazer, Bruna, as camisetas. E aonde eu ia, eu levava as camisetas. E eu contei pro meu marido. Meu marido me incentivou, orou por mim como um bom sacerdote dentro de casa, como um bom profeta dentro de casa. Ele orou por mim e ele abraçou junto comigo o propósito. Ele dizia para mim assim, meu bem, vai dar certo, vai dar certo. E aqui eu levava a mala, eu colocava numa mesinha, eu começava a divulgar no meu Instagram, no WhatsApp, no meu grupo de relacionamento de pessoas que eu tinha perto de mim, e as pessoas compravam, e o Senhor ia abrasando o meu coração, acendia dentro da minha alma tudo quanto Ele tinha prometido para mim. E aqui eu comecei a me dedicar na faculdade verdadeiramente, estudava as matérias, me entreguei ao chamado de Deus. A psicologia chega na minha vida para poder somar no chamado de Deus. Eu me formo agora para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ano que vem eu entro já dentro desse nível de colar grau. E alguém me pergunta assim, você vai exercer a profissão? Eu disse, vou, porque o meu chamado é a minha profissão. A minha profissão é o meu chamado. E até onde o Senhor Deus não colocar limite, eu não vou encontrar limite. Porque eu sei que a boa mão de Deus estará ali para me guardar, para me orientar, para me proteger, para me vestir e para me trazer tudo quanto for dele para viver sobre a face da terra. E aqui dentro desse processo, estudando, desenvolvendo um chamado de Deus, passei várias experiências com o Senhor por intermédio de pessoas. E o Senhor colocou no meu coração, era 3:30 da tarde. Eu ligo para a Cida, porque essa minha amiga, ela já falava comigo alguma coisa da sociedade. E nesse dia eu liguei para ela e falei assim, Cida, amiga, se você não quiser abrir a loja junto, em parceria comigo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Com você ou sem você, eu vou abrir a loja. E aí 3 dias depois ela me liga para falar que ela queria abrir a loja junto. E o Senhor havia confirmado no coração dela. E a Cida hoje serve a Deus, nós trabalhamos junto, Bruna, na mesma loja. Ela era minha gerente e eu sempre ali pregando Jesus para ela, porque há quem diz que para eu pregar Jesus eu preciso de um microfone, eu preciso de um púlpito e eu preciso de uma igreja cheia. Não, gente, o evangelho não é sobre isso. Viver o evangelho é montar o nosso altar, é montar o nosso púlpito onde a gente estiver. E ali na loja eu pregava Jesus para ela, nós orávamos todas as manhãs, eu coloquei ela dentro do provador, orava por ela, e a Cida, ela entregou a vida dela dentro do provador da loja. Para a honra e glória do nome do Senhor, a gente não tinha casa própria, eu já vou finalizar a visão da borboleta. A gente não tinha casa própria, e ali dentro daquele percurso, ela disse para mim assim, amiga, a gente trabalha aqui tem tanto tempo, já tem mais de 10 anos que você está aqui comigo, eu já vou fazer 20 anos de loja, e nós não temos nada. E o Espírito Santo falou comigo bem assim, sai à procura de um terreno e eu vou fazer grandes coisas na cidade de Alta Floresta. E eu andei no último terreno da cidade de Boa Nova, que é na casa que ela mora até hoje. E eu voltei e falei assim, amiga, Deus falou comigo que aquele terreno será nosso. E ela falou, mas vamos lá ver depois do expediente. Fui na hora do meu almoço. E aí depois do expediente, 6:30, nós entramos dentro do carro dela e nós fomos ver o terreno. Quando eu olho no porta-mala, assim, aquela tampão que tem no porta-mala, eu vi um martelo. Eu vi um martelo no porta-mala. E o Senhor falou comigo, pode descer com o martelo e arranca a placa. Porque aqui fica lá por memorial que eu sou Deus que fala e cumpro promessa. Eu catei aquele martelo e ela estava junto comigo. E ela católica, apostólica, romana.com, underline, arroba. Ela virou para mim e disse para mim assim, onde você vai com esse martelo? Eu disse para ela assim, o Deus da minha vida, que eu sirvo, que sou fiel e sei discernir a voz dele, falou comigo que esse terreno será nosso. Era um terreno gigantesco, de esquina. E o Senhor falou comigo, vai ser metade sua e a metade dela. Eu ranquei, Bruna, aquela placa. E os vizinhos começaram a sair para fora, porque aquela placa, o som, né, pei, chegava longe, o povo saía para fora. E eu dizia, muito prazer, querido amigo, nós somos as suas novas vizinhas. E a Cida, Cláudia, você tá ficando louca? Eu falei, o poder do evangelho para quem não crê é loucura, mas para mim é poder de Deus. Ranquei aquela placa, coloquei dentro do porta-mala dela, e eu fui rindo junto com ela, ela ficou sem entender. E eu expliquei para ela como Deus trabalhava.
Eu expliquei para ela qual é o poder da fé. Eu disse para ela, Cida, se você crê em todas as palavras que eu te falo aqui agora, te prepare, porque nós vamos entrar dentro de uma linda casa e o nome do Senhor será glorificado. Eu ia naquele terreno de madrugada, eu ia no final da noite, eu carregava ela, vamos orar aqui. Deus falou que as paredes vão ser levantadas. Deus criou uma situação tão grande que quando a gente chegou na nossa patroa para contar a ela a situação, na hora ela fez o pagamento do terreno para nós. Nós entramos na Caixa Econômica para poder ver todos o trabalhar, o desenvolver do processo do financiamento. O nosso financiamento foi aprovado muito rápido. A gente fez todo o projeto da casa. Nós construímos uma casa em 4 meses. E nós mudamos para dentro da casa, Bruna. Para a honra e glória do nome do Senhor. A Cida foi contemplando aquilo, ela não aguentou. Ela não suportou o poder de Deus. Ela disse para mim assim, amiga, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero servir esse Deus também. E hoje a Cida ela faz parte do Ministério Infantil, inclusive na Igreja Presbiteriana Renovada, na cidade de Alta Floresta. Ela trabalha com um monte de crianças lindas lá, ela é professora das crianças. E ela sempre lembra e a gente traz à memória esse grande milagre de Deus. Então, a gente chega aqui em Sinop, a gente vive tudo isso que eu relatei aqui. E agora nasce a loja Sou Promessa em Alta Floresta. Nasce a loja Sou Promessa aqui na cidade de Sinop. E o chamado de Deus cada dia queima aqui dentro do meu coração. O meu esposo sempre ombreando lado a lado junto comigo. Se forma também agora em direito, é presbítero na casa do Senhor, pregador do evangelho. E eu viro para o Senhor Deus todos os dias da minha vida, eu falo, Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra em mim, Senhor, o teu chamado. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. A gente tem uma filha, Raquel Adoradora, batizada com o Espírito Santo. Tem 5 anos de idade. Eu falo a minha filha, Jesus, ela é pentecostal igual a mãe. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu digo, Bruna, que servir a Deus é um privilégio muito grande. Poder ter um chamado da parte de Deus é um privilégio muito grande. A gente vive uma atualidade de um evangelho raso, de um evangelho barato, devasado, desconstruído do que é verdadeiramente o evangelho. Tem alguém dizendo assim que servir a Deus, que ter chamado é só luta, que ter chamado é só espinho, que ter chamado é só pedrada. E eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Paulo dizendo ao Timóteo, dizendo para ele assim, meu filho, se anima. Tenha bom ânimo, Timóteo. Porque Timóteo está passando ali um momento de opressão ministerial. E Paulo chega nele e fala, se alegra. Sabe por quê, Timóteo? Eu quem? Eu, Paulo, o mais miserável, o que mais perseguiu a igreja, o homem mais incrédulo, o homem que viu Estevão ser apedrejado. Mas por não ter experiência de andar com Cristo, eu facilitei a morte de Estevão. Eu, Timóteo, eu que tinha tudo para dar errado, Deus, no sacrifício da cruz do Calvário, me viu perfeito. Olha isso. Para atender a suprema vocação. Agora você, Timóteo, que é nascido no lar crente. Você, Timóteo, que teve privilégios e prazeres que eu não tive. Você acha que Deus, na crucificação da cruz do Calvário, não vai virar para você e vai te vocacionar para exercer um grande chamado? A Bíblia diz que Timóteo se alegra com aquela palavra. E ele começa a viver o que Paulo diz para ele, não despreza o dom de Deus que há em você. E eu estou aqui para dizer para alguém, não despreza o dom de Deus que há em você. Na medida que a gente se entrega ao chamado de Deus e vai usando muito o pouco que Deus nos deu, ele vai multiplicando o poder dele na nossa vida. E a gente vai olhando no lugar que a gente estava, no lugar que eu passei, no lugar que eu estou e no lugar aonde ele quer nos levar. A gente pode virar e dizer, chamado não é só pedrada, chamada não é só espinho, chamado não é só paulada, chamado não é só humilhação. Isso tudo faz parte para desenvolver o grande poder de Deus que está em nós. E sempre esteve. Mas se não for todas essas intempéries, como que eu vou acessar essa graça maravilhosa? Como que eu vou acessar esse poder de Deus maravilhoso? Se eu não tiver tudo isso, que eu digo que isso tudo é a somatória, nada mais e nada menos do que o próprio estímulo de Deus para me fazer reagir. Reaja. Reaja. Se eu não libero tudo isso aqui, você não vai sair disso aqui. E eu tenho lugares mais altos. Os meus caminhos não são os teus.
Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque caminhos, pensamentos e lugares maiores é o que eu, teu Deus, tenho para colocar você. E cá estou eu para dizer que sempre foi Deus. Aleluia. Enquanto você fala, Cláudia, a câmera foca em você, mas eu me emociono do lado de cá, né? Glória a Deus. Porque acredito que, como eu, muitas pessoas passaram por processos semelhantes, né? E você, quando você disse assim, eu não queria o que Jesus tinha para mim, eu queria o que ele podia fazer, né? Eu não queria viver esse Jesus de verdade. E eu fui isso, sabe? E no chamado de Deus, eu falei, não quero isso, quero ser uma pessoa normal. Olha aí. Né? E pra mim, crente não era normal. O confronto, a glória! Era doido. Eu pensava, mas pra quê? Né? Eu sempre falo isso. Pra que vai ficar gritando? Deus não é surdo. Enfim, pra mim era tudo exagero, não precisava de nada disso, né? Então, e quando Deus me chama, eu falo não o tempo todo. E aí, eu faço uma oração, Deus me concede o que eu preciso, e eu sempre digo, ele me deu corda. Vamos ver até onde você vai, né? Olha. E aí lá na frente, como no seu caso veio uma enfermidade, né? Eu tive uma gestação precoce e Deus fala comigo, foi uma vida para não tirar a sua vida, né? Então eu me emociono ali quando você conta a sua história, porque eu percebo que como você, como eu, com certeza tem pessoas que passam por isso, mas você não precisa chegar num extremo, você não precisa estar em cima de uma cama para entender e dizer sim ao que Deus está te chamando, né? Outra coisa que você falou que me emocionou foi a questão da mudança, né? Porque também Deus fala no nosso coração a hora de mudar e a gente quer ficar carregando tudo que a gente que nem é palpável, que não soma mais com a nossa vida, mas a gente não quer mudar, não é? Não quer mudar de cidade, não quer mudar da posição que eu tô, não quer sair da nossa zona de conforto. E eu cheguei à ignorância até muito pouco tempo atrás de falar, inclusive pra Diva, que é uma amiga em comum nossa, que eu nunca estive na zona de conforto, então pra que eu deveria sair de lá? E hoje entender que eu estava lá sim, porque eu não queria pagar o preço da oração. Eu não queria pagar o preço do jejum. Eu não queria pagar o preço de colocar o meu rosto na internet e... Pra quê? Tem tanta gente fazendo isso e Deus queimando. Faça. E acordando de madrugada e colocando uma palavra amanhã, você coloca, abre seu celular e faz um vídeo e fala sobre, e eu dizendo o tempo todo que não. Meu Deus, que confronto, hein, Sim, Bruna? grande. E cada vez que eu falava não, ele apertava. Então, porque foi ali, tirando o que eu queria, né, me mostrando que eu precisava ser dependente dele, é que ele moldou o meu caráter. E uma coisa que para mim foi interessante escutar também, foi que você já tinha passado um longo período de oração, ali à tarde, orando dentro do templo, né? E aí você assume um círculo de oração e ainda assim demora um tempo para Deus falar que você está preparado. Muito tempo. E, gente, olha, o que eu faria? Eu já passei um período de oração, né? Eu já jejuei aqui, já tô fazendo alguma coisa, já tô pronta, né? E Deus fala aqui ao meu coração, fala, é só um processo, querida. Né? Só continua agora que você começou a falar sim, nunca mais fale não. E deixe no controle da situação. E assim, você já tem um tempo nessa caminhada, você tem, né, você já é reconhecida como uma grande mulher de Deus, mas os meus nãos me fizeram começar a dizer sim com muita precisão e certeza há poucos meses. Meu Deus, que coisa tremenda. Ia e voltava, porque eu achava que era bom ser normal. Por que o fulano é normal? Esse era sempre o meu questionamento. Olha isso, gente. E uma madrugada Deus falou comigo, escolhido não tem escolha. Isso. Não tem escolha. Então, levante-se e faça o que eu tô mandando você fazer. E assim como falou comigo, eu tenho absoluta certeza de que muita gente vai entender e vai colocar no coração. E talvez a partir do que nós estamos falando aqui, do seu testemunho, vai começar a sair os sims, onde está entalado. Em nome de Jesus. Onde está entalado, onde o inimigo está dizendo que você não é capaz. Né? Ele lançava uma timidez e um ninguém sobre a minha vida, para dizer que você não é capaz. Né? Vou fazer um podcast para exaltar o nome do Senhor. Pra quê? Tem tanta gente fazendo, né? Então as vozes contrárias sempre abafava
aquilo que Deus mandava eu fazer. Mas quando você se posiciona, né, você começa a escutar a voz de quem realmente está falando contigo. E aí, minha filha, aí é Deus fazendo, e todos os dias você se desconstruindo, né? E vale lembrar, né, Bruna, que quando você traz, que quando eu me posiciono para fazer tal coisa, eu não me posiciono sem acreditar. É fato. É impossível você se posicionar sem acreditar. Eu tô vendo muita gente perder, muita gente mesmo, um número significativo como eu nunca vi na minha vida, de perder as ricas bênçãos do Senhor Deus por se posicionar sem acreditar. Quer ver? Todas as vezes quando alguém se posiciona aí e não avança, porque na verdade ela se posicionou em algo que nem ela acreditava. Forte. Não acreditava. Alguém me fala, nossa, irmã Cláudia, você traz tanta clareza daquilo que você é, daquilo que você quer, e eu respondo e falo, porque eu acredito. Eu acredito. Eu acredito naquilo que Deus me falou. Eu acredito naquilo que Deus... E tem mais uma coisa, tá? Posicionamento vem acompanhada de serviço. Serviço. Então, eu acredito tanto que eu estou disposta a trabalhar pela promessa. É sobre isso. Então, acreditar. E se talvez alguém está me ouvindo, eu já quero lançar uma palavra profética, irmã, na tua vida. Dizer, acredite outra vez. Acredita outra vez. Talvez alguém começou a se posicionar acreditando tanto. Aí veio as intempéries. Desamoreceu. Sim. Desacreditou. Aí se posicionou de novo. Agora eu vou gravar o podcast. Agora eu vou orar mais. Agora eu vou jejuar mais. Vou abrir a minha empresa. Eu vou entregar o meu melhor. Entregou 3 meses, entregou 30 dias, entregou 1 ano. Voltou para estaca zero de novo. Quando eu acredito, Bruna, naquilo, eu me posiciono em perseverança. Então, alguém pode não acreditar, eu continuo posicionada fazendo. Alguém pode soltar da minha mão, começou comigo no gás todo, soltou da minha mão, continuo. Alguém estava junto comigo, orando por mim, facilitando algumas coisas, soltou, foi embora, porque viu as coisas chegando. Eu estou posicionada, porque eu estou acreditando em tudo o quanto Deus falou para mim. Então, se eu acredito, eu me posiciono para fazer. É que tem alguém que eu acho que tem essa compreensão ao contrária, que posicionar e esperar é esperar com que o Senhor Deus realiza tudo. E nesse momento que eu estou vivendo agora da minha vida acerca da loja, conclusão de curso, intensidade do chamado de Deus, meu esposo, tantas coisas que nós estamos vivendo, que é o de repente de Deus, o Senhor Deus tem falado conosco. Na virada das eleições, o Senhor Deus me trouxe uma visão, eu estava almoçando com meu esposo, e de repente eu abri o olho, eu vi uma visão olho nu, e o Senhor Deus me mostrou um círculo, e esse círculo ele quase se fechava. Antes de se fechar, o Senhor Deus falou comigo assim, a eleição não vai ser conforme o povo espera que seja. Só que antes do ciclo do sistema do Império das Trevas fechar na Terra, eu ainda tenho um espaço de tempo, ainda que curto, para fazer na vida de quem eu tenho promessa e está posicionada, trabalhando a favor da promessa, eu ainda vou fazer muita coisa. E naquela visão eu falei assim, meu bem, eu tô vendo coisa. O meu esposo falou assim, meu Deus, minha esposa vai ser aqui. Eu falei assim, vai ser aqui mesmo, porque é aqui que Deus tá resolvendo fazer. Ele foi para o buffet servir a comida e eu fiquei ali vivendo aquela visão. E o Senhor me mostrou esse círculo que quase se fechava, que não se fechava, e um espaço de um dedo para se fechar o círculo. E nesse espaço eu vi um relógio. E esse relógio, ele estava funcionando normal, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E de repente ele acelerava, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o Senhor ali começou a falar comigo, o meu tempo, o meu de repente, na vida de quem tem promessa, se posicionou acreditando e está fazendo pela promessa, eu vou fazer acontecer muita coisa de repente, de repente, de repente. E de repente eu me via em vários lugares. Em vários lugares, aqui, ali, tudo muito de repente, via várias pessoas, de repente não era nada, de repente já é alguém, forte. De repente não se mexia, meu Deus, tá se movendo, e aqui o Senhor Deus falava comigo e um estralo batia, pá, aquele martelo batia, o Senhor dizia para mim assim, o meu de repente eu tô liberando na vida de quem tá posicionado, fazendo. Forte demais. Posicionado, trabalhando, posicionado, acreditando.
acreditando, posicionada. E meu esposo voltou com o prato na mão e falou assim, meu bem, nós vamos se posicionar, mas nós vamos acreditar e trabalhar. Nós vamos trabalhar acreditando que Deus fez uma vez, ele vai fazer de novo. Deus, ele vai fazer de novo. Então, quando você traz esse posicionamento, alguém precisa compreender que o posicionamento é acreditar. E acreditar fazendo, trabalhando. Eu tenho a promessa, mas o que eu estou fazendo por ela? E é aqui nesse percurso que eu entendi que Deus, ele só vai agir por intermédio do meu posicionamento, trabalhando. Deus não vai trazer cumprimento de promessa com quem está com o braço cruzado. Ô, irmão, levanta da cama, bora, vaza. Não vai. Deus não vai abrir porta. Ó vida, ó céus, meu Deus, porque a outra tem, porque a fulano tem, sem você se preparar. Não vai. Não, esse Deus não trabalha assim, não vai. Não vai. Deus só abre porta quando ele vê que você está posicionada, trabalhando, se preparando. Ou você acha que Deus vai te lançar aqui no podcast sem você primeiro ter se preparado em algum momento? Nossa, foi 2, 3 anos gravando vídeo só pra mim. Não 2 vai. ou 3 pessoas talvez olhou. Você estava fazendo o quê, Bruna? Trabalhando a favor da tua promessa. Agora, a execução a nível do impossível, do sobrenatural, foge do meu controle aqui, irmã. É aqui que eu vou ver Deus fazer. É aqui que eu vou ver Deus fazer. A maior prova viva disso é o nosso encontro hoje aqui. Você não era para estar aqui, eu não era para estar aqui, a equipe que está aqui nos bastidores também não era para estar aqui. E olha o que Deus fez. Deus trabalhou no campo do impossível. Mas antes dele trazer o impossível, você estava trabalhando no possível já há algum tempo. Então aqui fica essa palavra para alguém que está nos vendo. Alguém às vezes vê a outra vivendo uma promessa. Alguém vê a outra cheia da graça, da unção de Deus, vivendo o chamado dela. Alguém vê a outra empresa prosperando, a porta se abrindo, vê a outra trocando de carro, o outro entrando para dentro da casa nova com a família, a outra viajando para lá de férias, a outra vindo, a outra indo. E as pessoas ficam, nossa, está acontecendo na vida dela. Calma, amada. Calma, varoa valorosa. Isso tudo teve um tempo de disponibilidade, crendo e trabalhando. E eu gosto muito de trazer isso quando o Senhor me faz eu lembrar dessa visão, Bruna. Davi não estava de braço cruzado, se lamuriando, porque os irmãos dele não gostavam dele. Calma. Ele estava atrás das malhadas de ovelha, cuidando das poucas ovelhas do pai. E quando Davi teve a oportunidade de matar o gigante, ele estava trabalhando de entregador de comida, entregando lanche, comida para os irmãos dele, sabe, Bruna? E quando Davi foi ungido a rei, ele não assumiu o trono, gente. Ele virou e disse o quê? Eu vou voltar, disse para Samuel, eu vou voltar para cuidar das poucas ovelhas do meu pai, porque ainda não é chegada a minha hora. Então, se não é chegada a minha hora para estar aqui, ó, é porque Deus está dizendo, não é chegada a minha hora para colocar você aqui, porque é chegada a tua hora de trabalhar. Se posicione, trabalhe, invista na tua promessa, tenha uma vida de entrega de oração. E quando eu falo uma vida de entrega de oração, é basicamente falando assim, não espere a outra te ligar, vamos orar, vai orar você. Não espera a outra, irmã, pelo amor de Deus, vem para o círculo de oração. Sabe como eu vejo isso? É o comprometimento com a promessa. Eu vou ir para o círculo de oração. Irmã, vamos para o culto. Não, eu vou ir para o culto. Eu vou levantar cedo, eu vou ir trabalhar, porque o patrão, porque a companheira de trabalho, porque não. Eu vou ir porque eu estou comprometida em uma grande obra e ninguém vai me tirar do foco que eu estou cooperando na disponibilidade para servir o chamado de Deus na minha vida. Gideão estava amassando uva no lagar. Ele estava trabalhando, gente. Elias e Eliseu estavam lá arando a terra. Sim. Ele estava trabalhando. O Pedro, que, gente, quando eu olho para a história de Pedro, em algumas situações dele eu me identifico, porque eu posso dizer que eu sou TDAH imperativa, diagnosticada, aleluia. E Pedro também, ele era esse homem dessa personalidade. E ele estava trabalhando. E eu gosto quando Jesus vira para ele e fala bem assim, olha, vocês não pegaram nada, né? E ele tá triste porque não pegou nada. E Jesus vira para ele e diz assim, ó, você coloca o barco em determinado ponto, pega as suas redes e joga em determinado lugar. Calma, gente. Pedro era bom em pesca. Ele está dizendo, por conta da tua palavra, eu vou acreditar, eu vou me posicionar, eu vou trabalhar e eu tenho certeza que esse negócio vai dar certo. Entende isso, minha amiga? Sim. Então ele vai lá, joga a rede no mar alto, a rede sai cheia de peixe e Jesus vira para ele e fala assim, por conta até aqui você era pescador de peixe.
Só que a partir de hoje você será pescador de homens. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa! Alguém que nos ouve precisa voltar a acreditar nesse Deus poderoso. Que onde você está, Ele está te observando. Na medida com que você entrega, na totalidade de essência e de excelência no teu trabalho, é o nível do chamado de Deus na tua vida. Na faculdade, na igreja, no seu casamento, onde você estiver, é a régua de Deus te medindo. Se ela faz aqui assim, imagina como vai ser lá. Sabe? Então, eu gosto muito de trazer, de parafrasear tudo isso, usando a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, é a nossa orientação, é o nosso norte, é o que nos traz direcionamento, e dizer, Deus não mudou, Ele nunca mudará, Ele continuará sendo o mesmo Deus poderoso, que pega quem tem disponibilidade, disposição, posicionamento, trabalhando. Eu amo a Bíblia Sagrada, sabe? Eu olho para aqueles textos da Bíblia e eu vou olhando Jesus, que coisa tremenda. Eu quero me encaixar, é nisso aqui. É nisso aqui que eu quero para minha vida, sabe? E eu vejo Deus fazendo. E eu tenho certeza que Ele é fiel para fazer abundantemente o que eu penso, o que eu peço e o que eu sinto, a fim de que Ele seja glorificado para todo sempre. Glória a Deus. E assim, né? A gente vai encerrar, mas eu vejo situações, pessoas falam, mas eu não tô conseguindo nem trabalho mesmo, né? Mas, ô criatura, você tá com esse celular aí o dia inteiro, fazendo o quê? Usa isso pro reino, deixa então que o seu patrão supremo resolve as coisas para você, mas às vezes fica se alimentando do que não vai te edificar em nada, Isso. né? Então, usa esse instrumentinho aí pro bem, né? Usa pro bem que as coisas vão acontecer. Verdade. Cláudia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem breve para nós de encerramento, para marcar a sua passagem por aqui. E nós estamos encaminhando para o final da nossa conversa, Glória. né? Já te agradeço, muito obrigada pela sua Amém. disposição. Eu sei que a sua agenda ela é corrida e também sei que você é obediente a Deus, que Glória preparou a Deus. todas as coisas, preparou esse momento para estar aqui. E o que Deus colocar no seu coração para você deixar para nós, uma mensagem final, fica à vontade. Eu quero compartilhar algo, uma frase que eu carrego comigo e paralela a isso, uma mensagem bíblica. E eu falo, não desista dos seus processos, porque o processo ele carrega a cura que você precisa para viver o teu propósito. E um texto que mexe muito comigo, que fala muito ao meu coração e é o meu texto bíblico. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 10 a seguir, que diz assim, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas diante de tantas adversidades, eu sei que você não negou meu nome. Eis que eu colocarei diante de você uma porta aberta, e você passará por ela. E todas as sinagogas de Satanás que dizem que são judeus, mas eles não são. Eles são mentirosos, eles são falsos. Eu farei com que todos eles venham se render, se prostrar e reconhecer que eu, teu Deus, cheguei primeiro e eu te amei pelo poder da crucificação do Calvário. E assim como você guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, porque eis que cedo eu venho sem demora. Então a mensagem é, acredite no teu processo, não desista dele, porque ele carrega a cura que você precisa para viver a intensidade do teu propósito. E da tua pouca força, ele sabe tudo sobre você. E ele sabe que na tua pouca força você não tem negado o nome dele. Então continue, persevere, tenha essa disposição para fazer, porque quando foge do teu controle, você vai contemplar aquele que sempre esteve na sala do comando, comandando todas as coisas. Então não desista dos seus processos, ele carrega a cura que você precisa. A tua pouca força ele sabe, e está valendo muito a pena, porque eis que ele vem sem demora. E o teu galardão está com ele, ele vai te entregar segundo as tuas boas obras. Glória a Deus. Forte. Amém.
Teu processo carrega a cura cura. que você precisa. Para viver a intensidade do teu propósito. Para viver a intensidade do teu propósito. Porque se não for para ser intensa, não vale nem a pena começar. Forte, forte. Glória a Deus. Amém. Queridos, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Você sabe que você contribui na vida das pessoas compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando e também se inscrevendo no nosso canal, Sempre Foi Deus Podcast. Esteja conosco todos os sábados às 9 da manhã, que Deus tem direcionado pessoas a trazer testemunhos ricos e edificantes, como da nossa irmã que trouxe hoje, que rasgou a alma e que trouxe tudo aquilo que Deus colocou no coração dela. E eu tenho certeza que você foi edificado, como eu, aqui, sentadinha do outro lado, chorando. Glória a Deus! Fui muito edificada. Muito obrigada a todos e até sábado que vem.